pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São João, capítulo 13, versículos do 18 até o 30. Assim nos diz a palavra de Deus, palavra que salva. É Jesus quem fala aqui. Eu não falo de todos vós. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vou-lo digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou. Em verdade eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando. Bem ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele que Jesus mais amava. Simão Pedro acenou para que perguntasse de quem ele estava falando. O discípulo então, recostando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um bocado passado no molho. Então Jesus molhou um bocado e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do bocado, Satanás entrou em Judas. Jesus então lhe disse: o que tens a fazer, faze logo. Mas nenhum dos presentes entendeu por que ele falou isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus estava dizendo: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Então, depois de receber o bocado, Judas saiu imediatamente. Era noite. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Quem era Judas, meu querido? Porque a gente vê na Páscoa, né? Aquela brincadeira que as pessoas ainda fazem, né? De malhar o Judas em sábado de aleluia. E a gente vai pensando que Judas era um demônio, ou que Judas era um monstro, ou que Judas era uma simples figura folclórica. Não. Judas era uma das pessoas queridas por Jesus. Como ele diz aqui, olha, eu não falo de todos vocês. Não estou falando que todos vão me trair. Mas eu conheço aqueles que eu escolhi. Eu conheço quem eu chamei. Como Jesus conhece a mim e como Jesus conhece a você. Deus conhece você desde antes dele te criar. Deus já sabia todas as trapalhadas e todos os acertos que você faria na sua vida. Ele já sabia o que você não sabe, das escolhas que você ainda vai fazer, não é? Das decisões que você vai tomar, das atitudes que você terá, dos erros e acertos que você vai cometer. E mesmo sabendo de tudo isso, de tudo, todas essas coisas, Ele amou você ao ponto de não desistir de te criar. Deus olhando para você e olhando para a sua vida entendeu
que você valia a pena. E foi o amor que Deus tem por você que fez você existir. Você não é qualquer um. Você não caiu nesse mundo por acaso. Você não é fruto de uma escolha errada do seu pai e da sua mãe. Você não é um erro de fabricação. Não é um acidente biológico. Pode ser que até os seus pais não tenham escolhido ter você, ou não estavam preparados para te ter, ou talvez você tenha crescido a sua vida escutando que as dificuldades chegaram na casa com o seu nascimento, porque ninguém estava esperando, que você é um fruto temporão, que você foi bem-vindo depois que você chegou, mas que foi uma surpresa muito difícil para eles. Para eles. Porque Deus te quis. E para ser você, tinha que ser aquele pai, aquela mãe e aquele momento. Se fosse outro pai, seria outra pessoa, não seria você. Se fosse outra mãe, seria outra pessoa, não seria você. E se fosse em outro momento, seria outra pessoa, não seria você. Então veja, que mesmo que você tenha sido concebido num momento difícil, errado e numa hora de dor, Deus fez surgir uma bênção daquele momento. Que a palavra de Deus ela é muito objetiva e clara nisso. Os filhos são um dom de Deus. É uma bênção. O fruto das entranhas. É uma recompensa. É uma graça. Que pena que existem pais que não entenderam que os filhos são bênçãos de Deus na sua vida. Mas bênçãos que devem ser cuidadas. Para a gente não fazer daquela pessoa que deveria ser também um dom de Deus para a nossa família, um desgraçado, um traidor. Né? Porque muitas pessoas foram empurradas nessa direção. Mas saiba você que quando Deus te vê, é com amor que Ele te olha. E Ele diz aqui, eu sei quem foi que eu escolhi. Não é? Conheço aqueles que eu escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Como assim, aquele que come do meu pão? Aquele que se assenta à minha mesa. Aquele que eu convidei para dentro da minha casa. Há um salmo que diz, se fosse um inimigo tudo bem, mas foste tu, meu amigo, meu companheiro, que sentava comigo à mesa, que ria comigo. Esse era Judas, que participava da intimidade de Jesus, que ria com ele à mesa, que se alegrava, que sonhava junto, não é? Aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Jesus foi traído por pessoa de confiança. E quem já foi traído por alguém em quem confiava sabe o tamanho da dor que é. E aí Jesus conta para todos que estão ali, olha, eu desde já, antes que isso aconteça, eu digo para vocês, para que quando acontecer, acreditem que eu sou. Você sabe que na Bíblia eu sou é o nome de Deus. E Jesus aqui estava profetizando e dizendo a eles, quando acontecer, vocês hão de se lembrar que para saber isso só Deus. E esse é o motivo pelo qual eu sei. Sou Deus. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E conta, depois de dizer isso, Jesus ficou interiormente perturbado e testemunhou. Em verdade, eu vos digo, um de vós me entregará. Jesus sabia que ia ser traído. E Jesus sabia que a consequência disso ia ser a morte dele. Gente, nós temos que aprender a olhar para Jesus em todos os momentos da nossa vida, em todas as coisas que nós fazemos. Porque nós não podemos nos apegar à nossa vida nesse mundo.
e por causa deste apego perder a nossa salvação. A vida é um valor absoluto? Sim. A vida humana está acima de muitas outras coisas. Mas quando se fala vida, nós temos que levar em consideração que nós temos não só uma vida física, nós temos uma vida espiritual. E a gente destruir a nossa vida espiritual para preservar a vida física é a gente se vender. Então, chega um momento que, se precisar, a gente paga o preço da própria vida. Não tem jeito. Porque tem situações que a gente não pode abrir mão da verdade, a gente não pode voltar atrás. Tem situações que vale o risco da morte. Como, por exemplo, para a gente defender alguém que amamos. Não é? E a gente entra na frente do perigo. Atravessa a pista em horário perigoso para tirar a criança que vai ser esmagada por um caminhão. A gente entra numa briga para separar antes que um mate o outro. E aí, às vezes, a gente acaba se machucando. Sabe, vale a pena o risco de morte quando você deita numa mesa de cirurgia para doar um órgão seu para uma pessoa que, se você não der, a pessoa vai morrer e você ama a pessoa. Então, a vida tem o seu valor? Tem, claro que tem, e é um valor irrenunciável. Mas há situações em que vale a pena a gente prosseguir apesar de todos os riscos. E isso a gente aprende olhando para Jesus. Olhar para Jesus, para a gente não desistir do que é certo por medo das consequências. Muita gente desiste daquilo que é certo, daquilo que é compromisso assumido, por medo de que dê errado lá na frente, por medo das consequências. Quantas pessoas começaram coisas que não terminaram? Começaram negócios que elas mesmas sabotaram e por isso faliram, né? Vieram à falência. Quantas pessoas começaram namoros e namoros e namoros que nunca chegaram a um compromisso mais sério, porque a própria pessoa faz com que o namoro não vá adiante. Quando começa a ficar sério, ela salta fora daquilo lá, porque tem medo das consequências. Que tipo de consequência? Gostar demais da pessoa, se ver apegado à pessoa e, de repente, o relacionamento acabar. Quanto casamento acabou porque a mulher entrou no casamento e nunca se entregou por inteira ao marido, nunca. O marido entrou no casamento, mas só de corpo, porque a alma dele continuou solteira. Medo de se comprometer. Sabe, e isso é uma coisa que atinge homem e mulher. Só que como as mulheres vão um pouco além nas relações, né, nos relacionamentos, do que os homens, às vezes uma mulher que não se entregou no relacionamento, parece que sim. Ela tem mais abertura do que o marido às vezes tem. Ela consegue abrir mais coisas para que o marido participe da vida dela. Mas lá no íntimo, existem situações em que ela ainda não confiou ao marido, ela não se abriu totalmente, e porque ela não se abriu de alguma maneira, isso passa para o marido dela. E o marido não sente que ele tem aquela mulher como dele, porque de verdade ela se guardou para si mesma. E fez isso de maldade? Não, com medo de se entregar e das consequências que virão. Não é isso que leva muita gente também a viver um relacionamento de desconfiança que vira um inferno? E aí pelo meio do caminho vai desistindo, desiste da esposa, desiste do marido, desiste do trabalho, desiste da amizade. Antes que o Cassiano termine a amizade comigo, eu termino com ele. Antes que essa pessoa me despreze, eu desprezo essa pessoa. Eu vou passar nesse concurso só para mostrar para os outros que eu consigo. Mas depois eu não vou levar isso adiante, não. Você não tem ideia da quantidade de gente que faz isso. Passa na primeira etapa, talvez até a mais difícil, só para mostrar para os outros que consegue, mas depois vacila e não termina o que começou. Gente, isso treina a gente para o fracasso.
E isso educa a gente para perder até mesmo o céu. E colecionando desistências, desânimo, fracasso. Porque a gente não desanima com o corpo, a gente desanima com tudo. Com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com a nossa alma. E uma alma desanimada não leva a gente para junto de Deus. Então, jamais desistir do que é certo por medo das consequências. Não desista do seu casamento. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não jogue fora o que é caro, precioso, um tesouro, por causa dos erros, das loucuras, da insanidade de no momento que a pessoa está perdida, está desesperada. Não varra junto com a lama o ouro. Quantas pessoas abandonaram, jogaram no lixo anos e anos de uma convivência familiar saudável, boa, santa inclusive, por causa do fracasso de um dos dois, ou de alguém da família, por causa de uma mágoa, de um ressentimento, de uma discussão grave, de uma ofensa, de uma traição. E a gente desconsidera que talvez a pessoa não estivesse totalmente em si. Porque nós somos humanos e a gente oscila. E nós temos que ter cuidado para a gente, num momento que vai tomar uma decisão, entender que talvez a gente não esteja discutindo com a pessoa. Talvez a gente esteja discutindo com a doença da pessoa. A pessoa está doente. Não está normal da cabeça, não está normal do coração, mas parece que está. E está ali você batendo boca com ela, achando que você está brigando com a pessoa, mas você está brigando com a enfermidade dela. Se ela estivesse bem, ela não estaria daquela forma. E por causa disso, a gente vai desistindo dos relacionamentos, das pessoas, dos bons projetos. Olhe para Jesus, que não desistiu da cruz, porque sabia que esse era o caminho para nos salvar. Sabia que essa era a vontade do Pai do céu, a nossa salvação. Jesus, ele não escolheu e nem desistiu da cruz. A ordem do Pai é que ele que ele salvasse os seus e que os amasse até o fim, até a última gota de vida. Que ele não desistisse de amar e salvasse o gênero humano, custe o que custasse. Mas por que a cruz? Porque foi o que nós impomos a Jesus. Foram os pecadores, nós pecadores, que impomos a cruz a nosso Senhor Jesus Cristo. Não pense que ele, sendo Deus e sendo também homem, como homem verdadeiro que ele era, não pense que ele não estremeceu diante da cruz porque ele estremeceu. Não só estremeceu, como ele fez o que você não fez, o que eu não fiz. Você já chorou sangue? Eu não. Você já suou sangue? Eu não. A angústia que ele viveu diante da morte que se aproximava e todas as consequências, porque não era só a morte. Jesus assumiu todas as nossas culpas. E assumir a culpa não é você simplesmente, de uma forma bonita, romântica, dizer, põe na minha conta. Não. Você se torna culpado no lugar do outro. Culpado de todos os crimes. Olha só, se você já cometeu algum crime na sua vida, que ninguém sabe, que só você sabe, e você sabe o quanto aquilo atormentou você, tirou a sua paz, degenerou você. 1, 2, 10 crimes que você tenha cometido. Imagine agora que todos os crimes de todas as pessoas, de toda a humanidade, no decorrer de toda a existência humana, pesou sobre uma única pessoa. Ele assumiu tudo, ele se tornou culpado por tudo. Isso é um peso esmagador. Chorou sangue, suou sangue, mas não desistiu
do que era, o que devia ser feito, do que era certo. Você entendeu o que é ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque às vezes a gente diz, eu sou de Jesus, mas a gente não quer assumir as consequências de uma vida configurada à vida de Jesus. Que não desistiu das coisas diante das humilhações e dos sofrimentos. Não desistiu do plano de Deus para a sua vida por causa das humilhações e dos sofrimentos. Eu não posso desistir do plano de Deus para a minha vida por causa das humilhações e dos sofrimentos. Todo mundo que ingressa numa vocação, uma congregação religiosa, não é? Uma vida mais dedicada a Deus e aos irmãos, uma comunidade como é a Canção Nova, todo mundo que se dedica sabe que é um caminho de humilhação e sofrimento. Não tem ninguém aqui na Canção Nova que não tenha passado por humilhação e sofrimento aqui dentro. Porque essa é a peneira da nossa vida, né? Outro dia, até uma das irmãs jovens da comunidade Canção Nova, agora ela já nem está mais, ela chegou um dia para mim e disse o quanto que ela estava ferida com a comunidade por causa de uma situação que tinha acontecido, situação em que a comunidade agiu em favor dela. Em favor dela. Era um bem, entende? No momento ali de isolamento social, em plena pandemia, mas assim, sabe o ápice? A pessoa ela queria ir ao encontro de uma outra que ela amava, da família, que estava numa condição especial de saúde, correndo o risco de levar para ela uma contaminação. E todos nós aqui, na Canção Nova, nós obedecemos, viu, a orientação do governo e da própria comunidade. O Padre Jonas foi muito firme em relação a isso, não era para ninguém sair, porque era o auge da crise. Então a gente também tem que dar testemunho. E ela não pôde sair. Nossa, mas que mágoa, que tristeza. E ela diz, é por isso que a gente questiona a nossa vocação. Eu disse para ela assim, eu falei, minha querida, se isso fez você questionar a sua vocação, eu falei, se prepara, porque isso é só o tira-gosto. O que vai vir aí pela frente é muito mais. Isso aí não é nada. Então, se você está abalada com isso, se pergunte se realmente você tem vocação para estar numa comunidade como é a comunidade Canção Nova. Porque mesmo quando a gente não quer, nós estamos o tempo todo interferindo um na vida do outro. E às vezes nós somos causa de dor e de sofrimento uns para os outros. Então pensa direitinho se é essa a sua vocação. E ela pensou e depois apareceu outros atrativos e ela escolheu um outro caminho. Mas olha, humilhações e sofrimentos permearão o caminho dos que seguem a Jesus. Se o Senhor te chamou, você não pode desistir. Nem da sua vocação, nem da sua família, nem dos projetos, dos planos de Deus para a sua vida, por causa das humilhações e dos sofrimentos. E talvez apareça na sua vida alguém que faça com você o que eu tive que fazer com essa moça e dizer, se prepara, porque vem mais. Porque você vai fazer o quê? Você vai consolar a pessoa com mentira? Você vai dizer para ela que não é? Assim ela não se prepara. Nós temos que saber que tribulações nos esperam pela frente, mas nunca desistir dos planos de Deus. Porque depois da cruz tem a ressurreição. Porque depois do sofrimento vem a recompensa, vem a alegria. Deus não permite que a situação dos seus filhos, dos seus amados, termine na derrota, no fracasso. Pode até passar pela derrota, pode até passar pelo fracasso, mas não termina ali. Nós não só não devemos desistir das coisas, nós não podemos desistir das pessoas. Jesus sabia o que ia acontecer e mesmo assim não desistiu. Jesus acreditou em Judas até o último momento. Gente, Deus nos ama e nos escolhe, mas o que a gente faz com a escolha dele é problema nosso. Deus me escolheu,
Eu não tenho dúvidas de que Deus me escolheu para ser dele, para ser com ele. Me escolheu para ser santo. Agora, se eu vou ser ou não, isso depende também de mim, é problema meu. Me chamou para eu estar aqui na Canção Nova e de eu abraçar essa vocação. Agora, o que eu vou fazer com essa escolha de Deus está nas minhas mãos. Não foi só Judas quem traiu Jesus, Pedro também. Judas fez uma, Pedro fez 3 vezes. Só que Judas desesperou e Pedro se arrependeu. Então, a escolha de Jesus estava sobre um e estava sobre outro. O que um fez com essa escolha foi diferente do que o outro fez. Nosso Senhor não chamou pessoas infalíveis. Chamou homens fracos, muitos deles covardes, que encontraram coragem e força no Espírito Santo. Os que desistiram, como Judas, ficaram pelo caminho. Judas, por causa do desespero, foi se enfocar. Pedro, porque depois de ter traído, de ter negado, é uma traição. Depois de ter negado e dito, eu não tenho nada que ver com esse homem, Pedro se arrependeu, chorou amargamente, e do seu fracasso Deus fez brotar o chefe da igreja. Quem diria, né? Que o primeiro Papa teria negado Jesus 3 vezes. Talvez você na sua vida passou por momentos que você negou o Senhor, por covardia, para poder fazer média com as outras pessoas, entrou em rodinhas de piada que não devia, aceitou críticas à sua fé com o seu coração ferido, mas riu com todo mundo. Mas lá no fundo você percebeu que não era o certo e se arrependeu. Não pense que Deus está fazendo conta disso para a sua destruição. Pelo contrário, Ele pode te dar a firmeza de uma rocha. Pegou um homem chamado Simão, que significa fraquinho. Sabia que Simão significa fraquinho? Pegou um homem que se chamava fraquinho e disse, tu és Pedro, tu és pedra, tu és rocha. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Talvez a vida inteira você tenha dito para você, eu não dou conta, eu não consigo, eu sou fraquinho, isso não é para mim, santidade nem pensar. E Deus olha para você e diz, você é rocha, eu te faço rocha. E sobre você, talvez Ele não diga, porque já disse sobre Pedro, que vai edificar a sua igreja, mas talvez olhando para você, Jesus diga, e sobre você eu vou edificar a sua família, eu vou edificar a sua casa. Você pode não acreditar em si mesmo, mas nosso Senhor vai acreditar em você até o seu último suspiro, porque quando você foi criado, Deus viu que você valia a pena. Acreditou em Judas até o último momento. Não pense aqui que o Senhor amaldiçoou Judas, não. Gente, Deus nunca amaldiçoa ninguém. É a gente que se amaldiçoa com as escolhas que a gente faz. O que foi que amaldiçoou Judas? Ter tomado a comunhão? Porque ali era a Eucaristia, viu? Foi Judas ter tomado a comunhão? Não. Foi ter tomado a comunhão com um propósito perverso no seu coração, do qual ele não desistiu. Tomou a comunhão com Jesus, dizendo que estava em comunhão com Ele, quando na verdade tinha decisões contra Jesus. E sabia o que estava fazendo. Porque o demônio não entra no coração de uma pessoa inocente. A pessoa pode estar fazendo besteira, pode estar fazendo a pior burrada do mundo. Se ela foi ingênua, se ela foi inocente, se ela não sabia o que ela estava fazendo, o demônio não tem o poder de entrar no coração dela, não. O demônio entra no coração de uma pessoa maliciosa que sabe o que está fazendo e ainda assim decide fazer o mal. Judas já tinha desistido de si mesmo. Tanto ele desistiu de si mesmo que ele se matou. Mas Jesus acreditou nele até o fim, foi amigo do seu traidor. E eu, será que eu sou capaz de ser amigo do meu traidor? Olha,
Judas fez de maldade, gente. Mas quanta gente trai por fraqueza. Por fraqueza. Às vezes a pessoa te ama mesmo, mas no momento de fraqueza, envolvida pelo meio, pelo ambiente, pelo grupo, aí se une aos outros para falar mal de você, ou fica calado, não defende você. Porque eu acho uma traição você ter um amigo seu numa rodinha em que está todo mundo falando mal de você e ele não se manifesta a seu favor. Eu acho uma traição, eu não acho que seja um amigo. Porque se eu estiver num lugar e tiver alguém falando mal de uma pessoa que eu amo, e eu sei que aquilo não é verdade, me desculpa, vão ficar com raiva de mim, eu vou ficar queimado com eles, mas eu vou defender a pessoa. Não vou aceitar ninguém falar mal da minha mulher para mim, imagina que não vou de jeito nenhum. A traição, alguém vem falar mal de um filho meu para mim e eu ficar calado. Eu não sabia. Não, a pessoa pode me avisar, isso é bem-vindo. Quando a pessoa vê que um filho da gente está em perigo, às vezes está fazendo besteira, e vem avisar a gente, isso é uma coisa. Agora a pessoa vem falar mal, diminuir, desprezar, de jeito nenhum. Mas tem gente que nessa hora fraqueja, não é por maldade. É fraqueza mesmo, não é? E olha, às vezes dentro de um matrimônio, acontece de um vir a trair o outro no momento de dor, no momento de fraqueza, no momento de frieza. Pergunte a Deus se realmente o melhor caminho é uma separação. Eu já vi tanta coisa, e muitas delas bonita em meio às lágrimas. Eu lembro de um dia de um homem do sertão aí do nosso país, ele dizendo para mim: Márcio, minha esposa estava doente emocionalmente, numa depressão profunda, já tratando há vários anos, uma tristeza, e uma pessoa se aproximou dela e se envolveu com ela intimamente, e falou: mas eu a conheço, eu a amo, ela está comigo desde o tempo em que ela estava bem, e eu sei que foi também por causa desta enfermidade. Ela falou: ela tem a responsabilidade dela, mas mais culpa ainda tem o aproveitador. E ele foi lá, conversou com esse homem e disse: você suma das minhas vistas. E a sua esposa, ele se dedicou para restabelecê-la. Isso é caridade. Isso é amor de verdade. Um amor que se sobrepõe à traição do outro, à fraqueza do outro. Não é? Quantas famílias sofreram o golpe do adultério porque se desentenderam, igual duas crianças brigadas, um para um lado, outro para o outro, só que essa brincadeira dentro de um matrimônio se transforma numa coisa muito difícil, vira um muro, quase intransponível. Se Deus não intervir, o casamento acaba. E nessa hora em que marido e mulher, cada um tem o seu projeto de vida e vivem sem comunhão um com o outro, se tornam muito, muito suscetíveis a um adultério. Louvado seja Deus quando a pessoa descobre isso em tempo e cura com o perdão a traição, em vez de achar que o remédio é uma separação. Mas tem que passar pelo perdão, tem que passar pelo arrependimento, tem que passar pela conversão, tem que passar pela reconciliação. Seja amigo da pessoa. Como Jesus foi o amigo do Judas. Judas não foi amigo de Jesus, não, mas Jesus foi amigo do Judas. Por que Jesus foi amigo do Judas e suportou aquele homem na mesa com ele, sabendo que ia traí-lo? Porque Jesus queria salvá-lo. Às vezes a gente tolera uma pessoa nos defeitos que ela tem e na gravidade do que ela faz contra nós, porque a gente quer salvar a pessoa. E olha, Jesus, como eu disse para você, foi amigo do seu traidor e quis salvá-lo. E essa palavra mostra que Jesus demonstrou afeto por ele. Quando diz aqui, olha, deu o bocado molhado no molho. Que bocado é esse? Era o pão molhado no molho de vinho.
E quando alguém chegava, um anfitrião pegava um pedaço de pão, molhava no vinho e dava para a pessoa, era um sinal de predileção, era um sinal de afeto, era um sinal de ternura, deu pão embebido para ele. Por que Jesus fez isso? Na frente de todo mundo, estava dizendo para ele: Judas, você é para mim um dos mais queridos. Eu te ponho numa situação de destaque. Jesus confiava nele, tanto que ele cuidava da bolsa do dinheiro. Era ladrão. E como é que Jesus trabalhou para curar essa má inclinação que ele tinha, essa tendência para o roubo? Confiando nele. Jesus vai na contramão de tudo, gente. Pega a bolsa e entrega para o ladrão. Eu li um livro evangélico no começo da minha caminhada, chamado A Cruz e o Punhal, de um pastor chamado David Wilkerson. E há lá uma situação em que ele começa a trabalhar com jovens violentos americanos, violentos e afundados em drogas. E um dia ele resolve fazer um culto lá no meio deles. E no culto, como na missa, tem um momento da coleta. E ele entrega lá a sacolinha justamente para um dos rapazes, dos mais perversos, dos piores. E o rapaz fez a coleta, inclusive ameaçando quem não dava. Ele parava na frente, todo mundo sabia quem ele era, e se estava pouco ele fazia dar mais, e no final ele roubou a sacola com o dinheiro. Foi correndo pelo caminho, achando que alguém ia estar atrás dele. Quando ele viu que não tinha ninguém, que ele estava fugindo dele mesmo, ele começou a chorar pelo meio do caminho. Voltou com o dinheiro. E ali se deu a conversão dele. O que esse pastor fez por esse jovem, aprendeu com Jesus, que já tinha feito com Judas. Só que esse rapaz voltou. Judas foi procurar uma cruz para se enforcar. Por que Jesus deu o pão embebido igual aquela sacola de dinheiro que foi confiada para esse rapaz? Porque quis demovê-lo da sua má intenção com amor. Sabe como é que você vai trabalhar para tirar uma pessoa de um mau projeto, do crime, da má consciência, da atitude incorreta, de uma tratativa ruim com você? Não tem outro caminho, é com amor que você vai conseguir demover essa pessoa. E depois, com a verdade. Porque às vezes a pessoa pensa que a gente ama, porque a gente é ingênuo, que a gente é tolo, que a gente não está vendo a maldade que a pessoa está fazendo. Não, Jesus mostrou para Judas que sabia. Demonstrou-lhe saber da sua intenção. Falou para eles ouvirem: um de vós vai me trair. Aí você vai falar assim: mas Pedro mandou o João perguntar em segredo. Só que o Pedro mandou perguntar porque ele estava na outra ponta da mesa. E João, que estava do lado, escutou, mas Pedro lá na outra ponta escutou, Judas também escutou Jesus falando: um de vós vai me trair. Para ver se Judas acordava, que Jesus quis demovê-lo pela verdade. E depois de dar para ele ali esse gesto de carinho, de afeto, o pão embebido no vinho, vendo que ele não mudava o parecer dele, Jesus vira para ele e diz: já que você tem que fazer, já que você vai fazer mesmo, então vai logo e faz. Jesus aceitou o sofrimento e não fugiu, porque confiava no Pai do céu. Quando a gente confia em Deus, a gente não foge da dor, não foge do sofrimento, a gente não renuncia ao que é certo, porque a gente sabe, com certeza de fé, que a vontade de Deus se fará. Na hora da dificuldade é que nós mais precisamos confiar em Deus, minha gente. Se você está passando por uma dificuldade, agora é a hora de você confiar em Deus e não procurar uma árvore, uma corda para você se enforcar. Não é soltar o corpo no penhasco e dizer: já que está desandando mesmo, então deixa correr. Não, é recorrer a Deus, é não desistir, é segurar, ainda que seja por um fio, porque Deus faz milagre com esse fiozinho que está segurando essa situação. Márcio, eu estou quase caindo, mas não caiu. A situação está quase se perdendo, mas não se perdeu. Sabe quando ela se perde? Quando a gente desiste. Não desista.
É porque nós sabemos que o Senhor nos justificará, que nós não nos sentimos desonrados. Deus está com você. Deus está com você nessa situação. E por causa de Deus você não vai se sentir desonrado. E nessa hora até o sofrimento se transforma num bem, torna-se uma escola. Põe as mãos sobre o seu peito, se você puder. Feche os seus olhos um pouquinho. Só pode consolar os outros quem já sofreu. É no sofrimento, gente, que a gente experimenta consolo. Quem nunca passou por sofrimento não sabe o que é receber um abraço na hora da dor, nem ter as suas lágrimas sendo enxugadas. Consolo é o nome que o amor recebe no sofrimento. O amor que se manifesta na hora da dor, qual é o nome dele? Consolo. E Deus dá a graça de consolar pela palavra. Ensina-nos a falar com a sua língua. Mas para falar de Deus é preciso antes ter falado com Ele. Você que precisa consolar alguém, antes de falar com a pessoa, você precisa antes falar com Deus. Escutar a voz de Deus. Perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres me dizer? Senhor, como eu devo orar por esta pessoa? Senhor, o que eu devo dizer para esta pessoa? Com as mãos sobre o seu coração, eu pergunto para isso te ajudar a rezar. Sobre o que você precisa ouvir o Senhor hoje? Quem você precisa confortar com uma palavra? Peça ao Pai agora, em nome de Jesus, que dê a você a força do seu Espírito Santo, para você nunca desistir do que é certo. Peça, Pai amado, em nome de Jesus, me dê a força do Espírito Santo, para eu nunca desistir do que é certo.